Olá, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para um desafio, e esse eu considero um desafio mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino. Ele nasceu em Roccasecca, na atual Itália. Fica mais ou menos entre Nápoles e Roma. E além de grande pensador, ligado aos princípios de Aristóteles, ele foi também um grande religioso, escreveu famoso na igreja poema do Hino ao Santíssimo Sacramento. Conta-se que o Papa pediu a ele e a São Boaventura que compusesse aquele hino. E os dois foram entregues, e aliás, foi entregue do Tomás de Aquino, enquanto o Papa estava lendo, o São Boaventura rasgou dele. Provavelmente porque ele viu que o nível do texto dele não se comparava ao do Tomás de Aquino, mas alguns acham também que foi humildade desses santos, mas de tal maneira que nós não sabemos qual texto era melhor. Mas o que importa a nós é o pensador, o filósofo. Bom, Tomás de Aquino é um pensador do século XIII, então é na Europa medieval, regime de cristandade, e toda a preocupação é manter a discussão unidade, fé e razão, conforme já vimos isso. A necessidade agora é de assimilar a cosmovisão cristã às obras de Aristóteles e do pensamento grego. Então, nesse sentido, o primeiro passo que ele tem é uma distinção entre a teologia como verdade revelada e a filosofia enquanto ciência da natureza, ou ciência das criaturas, como ele gosta de chamar. São duas ciências distintas, autônomas, mas não contraditórias. E também supõe-se a diferença ontológica entre Deus e o mundo. Entendam, numa concepção filosófica de Deus puramente racional, costuma-se entender que Deus seria a totalidade do cosmos, a totalidade do universo, caindo no que chamamos de panteísmo, ou seja, ver Deus como uma totalidade. No caso de Tomás de Aquino, não, que é inclusive a visão da igreja. Deus é uma coisa, mundo é outra. Então essa distinção são seres diferentes. Ele mantém a visão aristotélica de ato e potência, matéria e forma, né? Mas ele tem uma ontologia, ou seja, uma visão do ser, da realidade, ou como podemos usar também a expressão metafísica. Ele faz primeiro uma distinção entre ente e essência, que já era algo comum, né, no pensamento. O que seria ente? Ente é tudo que existe, todas as coisas, todos os seres, inclusive Deus. Então, ente seria a singularidade dos seres. E essência é o que fundamenta e distingue os seres uns dos outros. Seria aquilo que é a potência de ser. Nesse sentido, com relação ao problema dos universais, que nós precisamos nos lembrar disso, nós temos lá a distinção entre um realismo, que achava que os termos gramaticais universais são reais, são realidades, como termos como perfeição, círculo, números, não são entidades pensadas pela nossa cabeça, mas são realidades segundo a visão realista, que está mais próxima de Platão, e surgiu a visão nominalista, que se dizia que isso são apenas nomes. Tomás de Aquino tem uma posição de um realismo moderado, porque ele distingue entre entes lógicos, que são ideias, pensamentos que existem, estão aí, né? Números, uma matemática, relação, conceitos, claro que existem. E entes que, diríamos assim,
da própria natureza, né? Ele chamava de extramental. Então nós temos entes conceituais, são pensamentos, ideias, e coisas que são extramentais, quer dizer, que estão fora da nossa mente. Eles existem independente da nossa existência. Mas veja o seu realismo moderado. Nem sempre há uma correspondência entre esses termos lógicos e a realidade. Por exemplo, a palavra cegueira. Cegueira é uma ideia, todos entendem, mas não existe. O que existe? Seres humanos, olhos e eventualmente olhos defeituosos, incapazes de produzir a visão humana. Então, só porque existe o conceito de cegueira, não significa que haja necessariamente um paralelo com a existência real. Então, perceba aí o realismo moderado. Conceitos existem, ao menos na nossa mente, mas nem todos têm um paralelo com a realidade e são apenas paralelos lógicos. A cegueira eu entendo como um problema, mas ela não existe enquanto tal. E o outro conceito, além do ente, como nós falamos, é a essência, que diz respeito a todo o fundamento dos seres. E Deus seria particularmente uma identidade entre o ente e a essência. O ser se identifica com sua essência. Então Deus é um ente totalmente particular, é um caso todo à parte. Note que nós temos aqui uma visão de toda a filosofia grega que é acrescentada agora pela experiência mística de mistério e religiosa da presença cristã. Daí que nós entendemos que há uma novidade no pensamento cristão em relação a Aristóteles. Eu já tenho ouvido falar que, assim, na Idade Média não se acrescentou nada, se repetiu Aristóteles. Eu entendo que isso não é bem verdade. Sim, eles retomam Aristóteles, assim como Agostinho retoma conceitos de Platão, mas essa retomada ela tem um aspecto novo. Por exemplo, os gregos falavam, do ponto de vista do ser, de essências e entes, como Tomás de Aquino dizia também. Mas para Tomás de Aquino, o pensamento cristão é, na verdade, um actus essendi. Essa é uma palavra latina que quer dizer assim, o ato de ser. Né? Então, não se está tentando entender o ser só na sua essência, mas no seu fundamento último. Mas que fundamento último é esse? Sim, é a presença de Deus, mas não é só a presença de Deus, é a presença do mistério indizível. Porque, do ponto de vista grego, você tem os seres que nós chamamos de imanência. O que são os seres imanentes? O cosmo. Né? E o discurso logos com o qual você tem que entender. Agora, então, eles tinham também este encantamento com os seres. Já com o pensamento cristão, o logos ele já bate no mistério indizível. Há um mistério do ser. E esse encanto que os gregos tinham com a natureza, agora esse encanto é com uma redescoberta do próprio mistério. Nesse sentido, podemos dizer que a filosofia grega tem uma cara mais abstrata e o cristianismo está voltado mais para o fato da vida cristã, o fato da fé. Assim como nós podemos ver por essa tabela aqui, né, o ser humano é visto como racionalidade do ponto de vista dos gregos e no ponto de vista cristão é o crente inserido no ser. E também você tem esta ideia do que diz respeito à analogia do ser, que os gregos eles tinham uma visão vertical das coisas. Né? Até o próprio Deus em Aristóteles é um motor imóvel, então é como se fosse uma própria decorrência lógica da natureza. Já a visão de Tomás de Aquino é uma visão vertical,
porque a grande pergunta é da relação entre o mundo e a transcendência. Então aí fica, obviamente, uma pergunta por Deus, é claro. Tem um outro conceito que é um pouco difícil em Tomás de Aquino, que é o conceito de transcendentais. Transcendentais seriam propriedades que todas as coisas têm em comum, propriedades do ser. Quais são os transcendentais para Tomás de Aquino? Quais são as propriedades que todos os seres têm em comum? Segundo Tomás de Aquino, uno, verdadeiro e bom. O que seria uno? A ideia do uno não é uma unidade matemática, mas é uma unidade metafísica da realidade. Todo ser é simples e não contraditório. Não existe uma não árvore, existe a árvore, não há contradição no ser. Ele é verdadeiro. O que significa verdadeiro? É racional, é cognoscível, quer dizer, eu posso compreender, eu posso conhecer. Inclusive, Tomás de Aquino faz uma distinção que será mantida por muito tempo, até em visão de ciência, e será questionada também, né? O que seria o conceito de verdade. Tomás de Aquino distingue entre verdade ontológica, quer dizer, verdade da realidade, a verdade real, que só é possível no intelecto divino, o conhecimento divino, que ele dizia, a adequação de todas as coisas com o intelecto divino. Essa é a verdade do ser. E a verdade lógica, que é a verdade humana, a nossa verdade, que seria a adequação do nosso intelecto às coisas. Notem que a verdade ontológica é a adequação das coisas ao intelecto divino. A verdade lógica é uma adequação do intelecto humano às coisas, porque nós tentamos nos identificar com as coisas. Então, esta é a ideia de que todo ser é verdadeiro, e esta verdade ela é traduzida por esta adequação de coisa com pensamento. Por fim, o ser é bom. E isto está ligado à visão cristã, que é essencialmente otimista. Ou seja, tudo que existe é bom. Isso já tinha sido discutido por Agostinho. O que seria o mal? O mal é uma negação. E como já vimos, negação não existe na natureza, não há uma não pedra, só existe a pedra. Quando eu digo a cadeira não está lá, é uma afirmação lógica. Se a cadeira existe, ela está em algum lugar. Então note que todo mal é uma espécie de uma negação já em Agostinho. Então todo ser é bom. Então o cristianismo acrescenta, por assim dizer, uma visão mais otimista à concepção filosófica. Então, quem é Deus? Deus, e qual é a sua essência? Em primeiro lugar, Deus é absolutamente transcendência. Ou seja, a razão humana não tem acesso a Deus. Daí que nasce, com Tomás de Aquino, a famosa teologia negativa. O que seria uma teologia negativa? Eu não posso falar nada de Deus porque nós não temos acesso ao conhecimento de Deus. Então, no final das contas, sabemos muito mais do que Deus não é do que daquilo que Ele é. Tudo que sabemos é que todas as coisas que existem, existem porque são participantes de Deus. Por isso, veja, que aquele conceito de Deus já desenvolvido por Aristóteles como causa das causas, ele também existe, há um fundamento filosófico nisso, mas é claro que há também uma adequação com o pensamento cristão. Inclusive, essa frase importante de Tomás de Aquino, que diz, Deus não tem essência, porque sua essência não é mais que o seu ser. Então, não temos essa distinção como temos nas coisas. Existe lá, digamos, um cavalo, e há uma essência daquele ser cavalo. Nós temos um ser humano,
e uma essência do ser humano, que é ter certas características, ser inteligente, estar propício ou não à violência, etc. Mas Deus, toda a sua essência é o seu próprio ser, não há essa distinção. Então, a única coisa que sabemos é que em Deus, essência e existência se identificam. Daí, as famosas vias da existência de Deus, que elas são bastante atrativas, né? Então, a primeira ideia, né, que isso é uma adaptação também de Aristóteles, pensando que todo efeito tem uma causa. Tudo que acontece é causado por alguma coisa. Por sua vez, essa causa ela também é feita de uma outra causa. E indo à busca da causa das causas, eu não poderia ir ao infinito, porque se fosse infinito ia se dissolver num infinito, num nada. Então Deus seria a causa de todas as causas e a causa incausada, numa adaptação a Aristóteles, né? Deus seria também motor imóvel, como já dizia Aristóteles. Todo movimento é promovido por algum motor. Entenda motor como aquele produtor de movimento. Todo movimento é causado por um motor. Esse motor, por sua vez, é movido por alguma outra coisa. Então, indo ao motor dos motores, né, Deus seria o motor primeiro, né, o motor imóvel, porque, sendo ele perfeito, ele não precisa se mover. E por aí vai, tem também a distinção do contingente necessário, né? Que é assim, tudo que existe no mundo, as coisas, são contingentes, isto é, são assim, mas poderiam ser diferentes. No mundo não tem nada que tinha que ser dessa maneira. Inclusive a gente encontra, apesar de uma grande ordem na natureza, tem uma árvore aqui, uma outra planta ali, mas não tinha que estar desse jeito. As árvores não tinham que ser dessa maneira, os animais não teriam que ser, poderiam ser diferentes, inclusive de repente a gente encontra seres diferentes, mas isso me leva a crer que há um ser necessário, e o único ser necessário seria Deus. Da mesma maneira, o meu conceito de imperfeição, eu vejo imperfeição em todos os seres, mas consigo entender a perfeição. A perfeição seria Deus. E finalmente, né, a quinta via seria esta ideia de que o universo ele tem uma ordem, há uma inteligência no universo. Você tem uma relação entre animais e plantas, entre o próprio movimento dos astros, tem com certeza uma inteligência ali, uma grande ordem que nós tentamos entender. Ora, se há uma ordem no universo, Deus seria o próprio ser inteligente, a própria inteligência causadora dessa ordem. E, por fim, Tomás de Aquino, ele também tem sido importante na teoria, na teoria do direito, nos primeiros princípios de uma formulação teórica sobre o direito. O primeiro conceito que ele compreende é que o ser humano tem uma disposição natural de compreender e de entender o que são ações boas. Ainda que sejamos corruptos, ou que façamos alguma coisa errada, a gente consegue, por exemplo, um corrupto consegue ter um discurso muito ordenado. E a gente fica até bravo. Nossa, como ele fala tão bonito, mas é corrupto. Então, é justamente aí o ponto de partida do Tomás de Aquino. O ser humano consegue compreender, ter uma disposição natural para compreender as ações boas. Então ele sabe o que é. Teoricamente, você pode até fazer o que for de errado, mas você tem a capacidade de compreender. Mas você pode, deliberadamente, rejeitar uma ação boa. Para isso, existem leis que nos ordenam, né? E ele busca quais são os fundamentos da lei. Então, a primeira, que ele chama de eterna, que seria a ordem natural do universo, né? É uma lei eterna. Quer dizer, sempre houve esta ordem no universo,
não fomos nós que criamos esta lei, né? Ela é uma eterna. Outra lei que ele chama de lex naturalis, e que seria o princípio da conservação e da destruição. Assim como você precisa consumir, por exemplo, um vegetal, né? Assim como um animal destrói outro animal para a sobrevivência, existe essa lei da preservação e da destruição, que é uma lei natural. A outra que ele chama de lex humana, que seria o direito positivo, o direito como ele é estabelecido na jurisprudência por seres humanos, já desde lá do direito romano, e entendendo que esse direito ele se estabelece por dedução. O que é dedução? É um raciocínio que você parte de princípios teóricos gerais e depois você os aplica a casos particulares. E finalmente a última, Tomás de Aquino chama de lex divina ou revelada, que seria o próprio evangelho, a própria bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os promotores da paz, o princípio do amor, do fazer ao outro o que você queria que fosse feito a você. Como nós podemos notar, nós temos aqui um paralelo, né, entre todo o pensamento cristão e uma tentativa de fundamentá-lo agora já num regime de cristandade estabelecido na Europa, fundamentá-lo do ponto de vista filosófico, lembrando que muitos desses termos, desses conceitos, eles serão interpretados, criticados ou desenvolvidos no pensamento posterior. Por isso acreditem, Tomás de Aquino é um pensador-chave ao longo da história da filosofia. Espero que tenha sido claro, na medida do possível, e que vocês tenham um bom proveito com essa aula.